Saúdo a todas as pessoas nesse quinto colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e sexto Informar-se. Vamos iniciar o simpósio 6, PIBID, RP e PET, Ações Propositivas no Campo do Currículo e da Formação. Hoje teremos a participação da professora Noemi Santana, da professora Carina Menezes e minha participação, Denise Guerra. As três professoras são professoras da UFBA e nós exatamente falaremos sobre esses três projetos de formação de professores e articulados às questões curriculares. Para iniciar o nosso simpósio, eu vou convidar a professora Noemi Santana. A professora Noemi Santana é docente do Departamento de Educação 2 da Faculdade de Educação da UFBA, é doutora em Letras, é coordenadora do Núcleo de Currículos e Programas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia, é coordenadora institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID UFBA, desenvolve pesquisa sobre escolarização e constituição do português brasileiro junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Linguagem GELIM, da Faculdade de Educação da UFBA. Bem-vinda, professora Noemi Santana. Obrigada, professora Denise, é um prazer enorme estar aqui. Vou tentar aqui já compartilhar a minha tela com meus slides. Vocês estão vendo? Tá conseguindo ver? Sim. Então, é um prazer enorme estar aqui, né, hoje no quinto colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e sexto Informar-se, né, participando desse simpósio. Eu quero muito agradecer a você, professora Denise, pelo convite. Quero também parabenizar, né, na pessoa do professor Roberto Sidney e também na sua pessoa, a organização desse evento, né, certo? E dizer que estou aqui para falar do PIBID, né? E quero também dizer da satisfação de estar dividindo essa fala com também a professora Carina Menezes, né? Denise, Carina e eu, para a gente falar sobre o PIBID, sobre o PET, sobre o Residência Pedagógica. Então, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e também o Programa Residência Pedagógica são iniciativas que integram a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. E eles têm como objetivo intensificar a formação prática nos cursos de licenciatura e também promover a integração entre educação básica e educação superior. Isso está posto na portaria, que é a portaria que tem as diretrizes dos dois programas, tá? Só que o PIBID é um programa muito mais antigo, né? O RP, o Residência Pedagógica, que a gente chama de RP, ele é um programa mais atual, ele inicia com o edital de 2018. Então, do PIBID, eu quero destacar, para a gente iniciar, a questão o objetivo, né? Ele tem uma série de objetivos elencados nessas diretrizes, e um deles, que a gente quer destacar agora, é inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e em práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar. Bom, para ilustrar um pouco, né, o resultado disso na experiência dos bolsistas, né, que são os estudantes que fazem a iniciação à docência, os chamados bolsistas ID, né, a categoria da gente é bolsista ID do programa, eu trouxe uma fala de uma das bolsistas da edição passada, que ela diz:
Participar do PIBID é uma oportunidade enriquecedora que possibilita a vivência das práticas escolares, a aproximação com os futuros colegas de profissão e com as crianças e adolescentes, possibilita uma melhor compreensão das necessidades do campo de atuação, mostra desafios e possibilidades de se buscar novos modelos de ensino, além de propiciar a inserção na escola mais cedo, auxiliando na associação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E um outro bolsista também diz: na minha formação como bolsista, registro a alegria de perceber a possibilidade real e tangível de uma educação infantil permeada pela arte, pela educação, de forma muito proximal, tátil e móvel, permitindo aos alunos possivelmente ser o único meio de contato e interação com o lúdico. Esses bolsistas, né, de pedagogia da edição passada, essa foto é deles, né, de um grupo fazendo exatamente o material, produzindo material para uma das oficinas, e aqui está o resultado com as crianças da escola, né, aqui o cartaz convidando para o sarau, toda criança é um poema, que foi um projeto desenvolvido, então, pelo subprojeto de pedagogia na edição anterior. Aqui também, né, continuando com o sarau, mais outras dinâmicas, outras atividades que as crianças fizeram. Por outro lado, um outro objetivo que a gente destaca, dentre os muitos que há lá previstos, tem incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando professores como coformadores dos futuros docentes, que são os futuros docentes são os licenciandos, e os professores coformadores são exatamente os professores da escola básica, que são os nossos parceiros, né? Então, a gente tem aqui também, fala de alguns deles, exatamente da edição anterior, que essas falas estão nos relatórios, né, da edição anterior, e que ele diz: o PIBID tem colaborado bastante no desenvolvimento do trabalho pedagógico na escola. A interação entre os estudantes ajuda a gente a se atualizar. Eles chegam com uma visão de como a escola trabalha, mas logo mudam, entendem que a realidade é outra. E a proposta do PIBID contribui na ação educativa. Aqui é uma fala também da representante da Secretaria Municipal de Educação. Ela também, né, participou e aí deu esse relato para a gente, dizendo dessa oportunidade que ela percebe, a importância na formação inicial do estudante de refletir sobre a relação entre teoria e prática, ensino e aprendizagem, conhecendo a proposta pedagógica e a metodologia, né, desenvolvida na escola. E ela diz que isso se chama estética da criação pedagógica, que é um conceito que ela desenvolveu na dissertação dela e que é interessante como processo formativo, né, de pensar o processo formativo. Aqui é uma bolsista também que fala do projeto de Ciências Naturais, como propiciou experiências que contribuíram para a compreensão do espaço escolar e também para o desenvolvimento da nova visão em relação aos discentes, impactando de forma direta na formação dela como professora. Aqui tem um projeto, né, Saberes Científicos e Tradicionais, em diálogo aí, né, do projeto da Horta Escolar. Aqui são imagens. Outros projetos também que foram desenvolvidos nessa edição anterior. Aqui são os bolsistas, né, em atividade de encontro para discutir, para planejar, para fazer oficinas com os meninos, enfim. E aí a gente destaca isso, né, como essa vivência com o campo de atuação desde o início do curso permite identificar limites e possibilidades para a atuação docente. É nesse momento de contato com a escola que é possível identificar lacunas e buscar soluções a serem implementadas no sentido não apenas de qualificar a própria formação, inclusive com proposições para a proposta curricular da graduação, mas também de contribuir na qualificação do campo de atuação, no caso, a escola. E aqui a gente destaca a questão de, por meio dessa experiência, os bolsistas eles conseguem também trazer para dentro do curso propostas que fazem se repensar o currículo, né, da licenciatura na graduação. Isso acontece porque
eles começam a vivenciar mesmo as demandas da escola e eles começam, então, a vir e questionar, né, e propor, enfim. Então, essa é uma experiência muito interessante. Aqui na UFBA, o PIBID foi implantado em 2009. Ele foi no ano mesmo que ele foi criado como uma política nacional de formação docente e ele foi implantado nas universidades federais. Bom, como é que o projeto se realiza? E no primeiro momento a gente faz um planejamento, né, uma proposta de trabalho maior, né, da IES, e a gente se submete ao edital da CAPES. Depois, né, que a gente passa pelo edital e aí o projeto é aprovado, a gente então vai fazer o planejamento mais detalhado de cada área, vai preparar a equipe de formadores e de estudantes por meio de editais, né, enfim. Depois a gente vai desenvolver as atividades nas escolas, né, e também na instituição e em outros espaços de aprendizagem que, enfim, que forem adequados, que estiverem previstos no projeto. Tem um momento de acompanhamento e avaliação do processo. A gente faz reuniões periódicas, tanto de os bolsistas, os supervisores com bolsistas, os coordenadores com os supervisores e bolsistas, a coordenação, né, a coordenação institucional, pedagógica com a coordenação diária. Isso tudo são as categorias, né, os perfis das pessoas participantes. E, por fim, a gente também se implica na socialização das experiências, né, por meio de atividades que a gente possa, então, que eles possam compartilhar o que vem desenvolvendo. O programa tem sofrido ameaças nos últimos tempos, né? Em 2017, a gente teve ameaça de extinção do PIBID, e aí a campanha #FicaPIBID, que tomou conta do país, né? E daí o programa se manteve. Porém, ele traz uma nova configuração, tendo uma redução drástica de recursos e também uma limitação das escolas. Em 2018, ele sofre de uma alteração, o edital já traz uma exigência que desse conta da implementação da BNCC, e ele também traz uma restrição ao perfil do licenciando. Antes do programa, todos os estudantes de licenciatura poderiam fazer parte do programa, mas aí, a partir desse edital, a gente tem uma divisão exatamente porque entra agora o programa Residência Pedagógica, que ele surge exatamente aí, nesse momento, e aí há uma distinção. Então, os discentes da primeira metade dos cursos, eles vão participar do PIBID, porque eles aí vão atuar apenas se inserindo no cotidiano das escolas, e os discentes da segunda metade dos cursos, eles então vão para a residência pedagógica, porque aí já tem uma experiência de regência em sala de aula. Isso aí a professora Denise vai falar posteriormente. É importante destacar que os dois programas, né, o PIBID e o Residência Pedagógica, têm como pressupostos teóricos metodológicos, né, que articulam, buscando articular teoria e prática, universidade e escola básica, formadores e formandos, como processo de formação inicial e continuada de professores. Né? Na verdade, o que distingue é isso, né? Que ele está mais atrelado ao momento inicial e o outro mais para o momento, digamos, profissionalizante, né? O momento mais para o final do curso. Outra mudança a gente recebe agora, em 2020, com o edital de 2020, que foi a divisão das áreas, trazendo áreas prioritárias e áreas gerais, e isso também como um critério para a distribuição das bolsas. Então, a gente tem cota de bolsas maiores para áreas que a CAPES denominou como prioritárias, né? Assim, não é uma divisão nossa, isso é uma imposição do edital, e a gente tenta internamente rever isso, ver como é que a gente lida com isso, mas aí afeta a distribuição das bolsas. No PIBID dessa edição, que é a edição 2020-2022, nós atuamos, né, o grupo, em 16 escolas estaduais e 21. Não, aqui são 16 escolas estaduais e 6 municipais, tá, gente? Desculpa que tem um erro.
São 20 supervisores, que são os professores da escola, das redes, né, que atuam no programa. Eles são os sujeitos que recebem nossos estudantes, que fazem parte dessa conformação, eles são parceiros nossos para a formação. A gente tem 202 licenciandos atuando no programa, divididos, né, nessas escolas, distribuídos nessas escolas, cada um, né, em uma área específica de conhecimento, né, do curso deles. E também temos 16 coordenadores de área acompanhando, né, esses estudantes. São, nessa edição, 13 subprojetos, né? 13 subprojetos e com esse grupo todo atuando, né? Por causa do tempo, eu não vou poder dizer. Bom, a metodologia que nós usamos, né? Reuniões semanais de planejamento e execução das ações, atividades formacionais voltadas para o campo pedagógico, então eles dialogam muito com essas questões mais específicas do campo da área pedagógica, do campo pedagógico. Eles estudam e analisam documentos referenciais da escola, fazem atividades de integração nas rotinas da escola parceira e do supervisor, né, que é o professor da escola parceira, com reconhecimento de aspectos históricos, sociais, culturais, regionais, físicos, que vão exatamente contribuir, né, para eles poderem traçar os projetos e fazer o planejamento seguinte, enfim. Participam de eventos e atividades acadêmicas escolares e elaboram planos de atividades e relatórios, né? Isso aí assim, eles fazem o plano de atividade depois do relatório. No caso dessa edição, a gente foi trabalhando de 4 em 4 meses, porque foi o momento da pandemia, então o projeto era para iniciar no início de 2020, lá em março, abril, e com a pandemia a gente foi demorando, né, retardando até que se visse a possibilidade de retomar. Retomamos remotamente, mas só no final do ano. Nós começamos em novembro, tanto o PIBID quanto o RP aqui da UFBA, a gente já iniciou já em novembro, e aí a gente então teve que fazer toda uma adequação, um replanejamento, né? Porque o projeto que foi submetido inicialmente, a gente não estava na situação de pandemia, portanto, a gente não estava em modo remoto, e a gente fez todo o projeto pensando no presencial, e aí, de repente, a gente teve que rever isso, né? Então, fomos fazendo em 4 em 4 meses para poder dar conta das mudanças, né? E eles também fazem os relatórios com registro dos relatos da experiência, né? Bom, aqui são algumas fotos já das atividades mais recentes, as reuniões que os subprojetos fazem, né, com os bolsistas, com os supervisores, coordenadores de área, reuniões semanais. Aqui é uma atividade de um grupo, de um subprojeto, que fez também uma atividade com os estudantes, né, que é de música, para poder identificar os instrumentos que apareciam, a ordem. Muito interessante esse projeto. Bom, Professora e Noemi, agora? Pois não? a senhora tem 5 minutos. Muito obrigada, professora Denise. Já estou caminhando para o final. Obrigada. As produções, hoje, a gente tem, né, nesse modo remoto, eles trouxeram agora vídeos resultantes do trabalho deles para o Congresso da UFBA, eles vão apresentar agora no Congresso da UFBA no mês que vem. Então, a maioria focando na questão dessa adequação ao ensino remoto. Então, PIBID e seus entraves no ensino remoto, as possibilidades dançantes no ensino remoto do PIBID dançam, né? Ensino decolonial em teatro com ênfase na autovalorização identitária ancestral negra e indígena, projeto Cinebio, cinema online, reflexão e atividade extraclasse no ensino remoto, enfim, experiências do PIBID de pedagogia, vivências e aprendizados na educação inclusiva no ensino remoto. Enfim, a maioria deles focou
nas questões relativas ao ensino remoto. São muitos, são, na verdade, 80, eu tinha anotado aqui, são, acho que, 83 trabalhos, né, que eles fizeram, porque aí eles puderam também fazer em coautoria, então eles se reuniram e fizeram materiais registrando isso. Bom, então, assim, já chegando para o nosso tempo, quais são os alcances que a gente percebe, né? Contribuições no processo de formação identitária e profissional dos futuros docentes, né? Porque eles começam, então, a construir sua identidade mesmo docente a partir dessa relação com o campo, né, de atuação. Eles vão, então, se implicando, entendendo e se implicando mais. Atualizações formacionais dos professores supervisores, a gente também percebe isso, né, de que eles vão interagindo com a gente, os estudantes, com o grupo como um todo. Atividades pedagógicas inclusivas, críticas e situadas socialmente no âmbito das escolas parceiras, fortalecendo e divulgando a importância da parceria Universidade e Escola de Educação Básica, e aí tanto para a formação inicial quanto continuada, porque o programa cumpre, né, esse papel de lidar com as duas. Interfaces pedagógicas entre diversas áreas de conhecimento, né, isso também ocorre, de projetos multidisciplinares, interdisciplinares, enfim, e o diálogo entre os cursos de licenciatura e a escola básica, visando a adequação contínua do currículo com base nas demandas da realidade da escola pública, desculpe, eu repeti aqui. Mas é isso, então, eles trazem muito proposições para o currículo, isso é muito importante para a gente. Aqui é uma imagem da nossa edição anterior, né, que a gente está morrendo de saudade de estar assim, vivendo esse momento todo mundo junto, né, presencialmente aqui no campus, né, de Ondina, aqui da nossa universidade, um evento que nós fizemos. E aqui são as logos dos nossos subprojetos, tá? Então, é isso. Eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer, então, esse momento, né, que eu pude trazer alguma contribuição aí do nosso programa, e dizer que a gente está, então, à disposição, tá? Porque a gente vai ter um momentinho, posteriormente, para a gente poder dar mais esclarecimentos, tá bom? E agora a gente vai, então, convidar de volta a professora Denise Guerra. Professora Denise, ela é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas, é mestre e doutora em Educação pela UFBA, é professora aqui da Faculdade de Educação da UFBA, nossa colega do Departamento 2, todas três somos, né? Professora Karina também. Ela é vice-líder do grupo de pesquisa Formar-se em Aberto, coordenadora do Observatório Avançado de Currículo e Formação do Formar-se, coordenadora do Grupo de Estudos em Currículo e Formação do Formar-se, membro da Associação Brasileira de Currículo e desenvolve pesquisas no campo do currículo e formação. E professora Denise Guerra é coordenadora institucional do Residência Pedagógica. Ela está aqui. Ela é muitas coisas nesse evento, tá, gente? Mas ela... Desculpe, isso aqui é o despertador. Então, ela desenvolve muitas coisas nesse evento, mas ela está aqui com a gente nesse momento para falar desse lugar de coordenação institucional do Residência Pedagógica. Fique à vontade, professora Denise. Então, mais uma vez, alegria estar aqui, grata a todos, todas, todes que nos escutam. Inicialmente, eu gostaria de falar que o PIBID e o Residência Pedagógica são dois programas que estão intrinsecamente articulados. Então, como a professora Noemi colocou, é um programa que os programas eles se integram enquanto o PIBID atua na primeira metade do curso, o Residência Pedagógica vai atuar na segunda metade do curso, tá? Cá, você pode projetar aí os slides, Cá?
Obrigada. Então, o Residência Pedagógica, ele está na sua segunda edição, 2020-2022, né? A sua primeira edição foi 2018. E o Residência Pedagógica, ele vem tendo uma atuação muito vigorosa na escola básica e, consequentemente, na formação inicial, né, dos residentes, dos licenciandos. Pode passar, querida. Bom, eu inicio trazendo aí a Portaria 259 de 2019, que vai estabelecer os objetivos do Programa Residência Pedagógica, né? Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente. E aí aqui algo importantíssimo, porque nesse sentido nós compreendemos, né, que o Residência Pedagógica é um espaço, né, de ampliação da identidade docente, né, da construção dessa identidade docente, e, nesse sentido, no segundo item, né, promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Esse é um item importante, porque nós tomamos esse objetivo, não é, muito do ponto de vista crítico, né? Todos os nossos colegas, docentes, orientadores, vêm desenvolvendo um trabalho nesse sentido, né? De conhecer a BNCC e de estabelecer, não é, uma aproximação crítica com essa orientação curricular. Fortalecer e ampliar a relação entre as instituições de ensino superior e as escolas públicas da educação básica para a formação inicial de professores da educação básica. Então, isso tem sido realmente realizado, mesmo com o advento da pandemia. Então, essa articulação, ela tem sido muito efetiva, tem dado bons frutos, no sentido de alteração, nós falaremos disso adiante. Fortalecer o papel das redes de ensino na formação de professores. Então, ao mesmo tempo que nós articulamos essa possibilidade das duas instituições, a universidade e a escola básica, também estamos fortalecendo essa formação inicial dos licenciandos e a formação continuada dos colegas professores das escolas básicas. Pode passar, por favor, querida. Bom, a estrutura muito rápida do projeto Residência Pedagógica, então, são 18 meses, um total de 414 horas. Nessa edição, que foi diferente da 2018, essa edição ela vem com um total de 18 meses, subdividido em 3 módulos, né? E cada módulo nós temos 86 horas para preparação da equipe, estudos de conteúdos, metodologias, ambientação, observação, relatórios, avaliação das experiências. 12 horas para planos de aula e 40 horas de regência. E isso se repete nos 3 módulos. Essa é uma inovação bastante relevante, bastante interessante, porque desde o primeiro momento que o estudante, que o licenciando, inicia o programa, ele já está na escola com a possibilidade de atuar, né, na regência, né, de efetivamente assumir a sala de aula. E isso é bastante inovador e vai ao encontro, né,
dessa perspectiva do licenciando mergulhar cada vez mais precocemente no seu campo, na sua área, não é, profissional, no seu campo de atuação profissional. Pode passar, professora Karina, por favor. O programa, o Residência Pedagógica UFBA, ele integra 12 projetos, 12 subprojetos, as áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática, pedagogia, química e sociologia. Atua na formação do licenciando a partir da segunda metade do curso e na formação continuada dos preceptores que nós gostamos e assumimos, né, como professores, colegas da educação básica. Toma prática como eixo orientador, mobilizando pesquisa, experiências e conhecimentos teóricos para a problematização do cotidiano escolar. Então, isso é muito forte no Residência Pedagógica, não é? Essa perspectiva de todos os subprojetos atuarem na escola, não é? Com a pesquisa. Desenvolve ações sociopedagógicas que dialogam com as demandas da realidade educacional por meio da praxis docente, entendida como atividade de transformação da realidade, e aí a gente traz aí a contribuição, né, da professora Selma Garrido Pimenta, quando ela afirma que ela traz essa perspectiva, né, desse momento, né, desse momento do Residência Pedagógica se constituir nessa, que ela fala do estágio supervisionado, e que, na verdade, esse programa Residência Pedagógica, ele tem uma associação direta uma associação direta, não é, ao estágio supervisionado. Pode passar, professora. E aí, uma coisa importantíssima que aconteceu, um acontecimento, daqueles acontecimentos bastante interessantes, profícuos, não é, e fecundo, que foi o Residência Pedagógica UFBA assume-se, né, enquanto uma comunidade de aprendizagem. E o que isso significa? Pode passar, professora. Então, todas as ações, elas são problematizadas, discutidas e deliberadas com os subprojetos. Então, todo o processo de formação que ocorre entre a coordenação institucional, os docentes orientadores, os professores da escola básica e os licenciandos, eles ocorrem, não é, com uma total interação nesse sentido. No momento em que todos os problemas, né, todas as questões que a nós, né, chegaram, elas são partilhadas, as buscas de soluções, elas são encontradas a partir de todo o coletivo. Bom, nós estabelecemos um calendário com encontros quinzenais entre a coordenação institucional e os docentes orientadores, nossos colegas professores, né, da universidade. E com os professores das escolas básicas, 2 encontros que eles têm, que temos com os residentes, os licenciandos e os professores das escolas básicas. Socialização de informações, estudos, discussões sobre os dilemas do Residência Pedagógica em relação às questões das escolas campo. Então, essa articulação densa entre o que imagina-se, o que pensa-se como formação, é intrinsecamente articulado às demandas, às questões da escola campo. O planejamento dos webinários de formação e avaliação. Então, nós assumimos, dentro dessa perspectiva de comunidade de aprendizagem, que todo esse construto, né, de conhecimento produzido pelo Residência Pedagógica seria
seria socializado nos webinários, né? E, nesse sentido, nós temos o acompanhamento dos preceptores, quer dizer, dos professores da escola básica e residentes, favorecendo, facilitando muito essa compreensão de comunidade de aprendizagem. E planejamento e construção de uma coletânea, que desde o início optamos, né, decidimos por essa construção, uma construção narrativa que vem ocorrendo desde o primeiro módulo. Estamos atualmente entrando no terceiro módulo. Pode passar, professora. Bom, nós tivemos 25 webinários até então. Um webinário de abertura em parceria com o PIBID, 14 webinários de formação, sendo um em parceria com o PIBID. Esses webinários de formação, eles aí estão incluídos webinários entre coordenação institucional e os docentes orientadores, coordenação institucional, docentes orientadores e professores da escola básica e com todo o coletivo. E também apenas com os coordenadores, com os professores das escolas e os residentes. Avaliação com preceptores, avaliação com os residentes. Então, a avaliação, ela assume aqui a perspectiva da avaliação formativa, essa avaliação diagnóstica, essa avaliação mediadora, né, no qual todo o trabalho é acompanhado, né, no sentido de uma investigação do que está acontecendo, no sentido de alcançar, né, os sucessos possíveis frente à questão da pandemia e aos ataques, né, que nós estamos vivenciando, não é, que a professora Noemi muito bem já colocou. E também 5 webinários, né, no Congresso Virtual UFBA 2021. Pode passar, professora. Então, aí alguns webinários, né? Há um webinário de avaliação do primeiro módulo, a avaliação de formação. Então, aí apenas uma exemplaridade para mostrar, né, a dinâmica, né, e muito o trabalho efetivo dos nossos colegas docentes orientadores, colegas professores da escola básica e os residentes, os nossos licenciados. Por favor, professora. E com o advento da pandemia, como nós atuamos, né? O que aconteceu? Bom, nós tivemos que ajustar. A primeira coisa foi ajustar o projeto institucional para contemplar, né, influenciar que os subprojetos eles também se adequassem à nova realidade. E a primeira decisão que tomamos foi acolher os colegas professores da UFBA, né, nas suas, nos seus primeiros, né, conhecimentos sobre o ensino online, né? Então, nós tivemos diversas formações na própria instituição UFBA e, ao mesmo tempo, nós tivemos, né, esse cuidado, um cuidado muito especial com o momento em que nós estávamos vivendo, né? Isso contribuiu muito, porque isso foi estendido para os professores das escolas básicas e para os licenciados. Então, eles tiveram a oportunidade de falar de si, de trazer os seus problemas, e de nós, a partir dessas questões, fomos buscando, não é, adequar a realidade que estávamos vivendo aos sentimentos, não é, às questões pessoais, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental de todos nós, né? Bom, e aí nós tivemos também, né,
a partir dessa escuta e desse cuidado, nós, a partir depois, quer dizer, não depois, mas simultaneamente, nós entramos no processo dialógico entre a coordenação institucional, e aí eu posso incluir, não é, do RP e do PIBID, e a Secretaria de Educação das redes municipal e estadual. Então, houve um acolhimento e uma ambiência de compreensão muito grande por parte da secretaria, em especial da Secretaria Estadual, no sentido de possibilitar soluções para aquele momento, onde nós estávamos na universidade trabalhando remotamente, desenvolvendo um trabalho online, e como nós poderíamos, então, articular isso com a escola básica, certo? Que ainda não estava atuando, né, de forma mais profícua. Então, a gente sinaliza isso como algo importante nesse momento da pandemia. Então, ajuste desse projeto institucional para contemplar e influenciar os subprojetos a se adequarem a essa nova realidade, e nesse sentido, é importante salientar que não somente nos adequarmos enquanto professores da universidade, mas também aos professores das escolas básicas e as suas realidades. A produção de dispositivos didático-pedagógicos, porque aí nós tivemos que investir muito nos dispositivos online, nos dispositivos digitais. Então, estudamos muito e fomos, né, produzindo esses dispositivos. E o acompanhamento e a avaliação nesse sentido, né, de um acompanhamento afetuoso, acolhedor, né? Enfim. Pode passar, professora. E, então, a anterior. Então, o que é que nós gostaríamos também de salientar, né? Algo importante, nós assumimos, o Residência Pedagógica, ele assume desenvolver todos os subprojetos, né? Todos os conteúdos que nós preferimos chamar de conhecimentos. Por quê? Porque aí está tanto os conteúdos técnicos de cada subprojeto, o conteúdo técnico da língua portuguesa, o conteúdo técnico da biologia, da química, da física, da história, da geografia, da sociologia, mas também das referências, das experiências de todos nós, professores da universidade, bem como as experiências dos professores das escolas básicas, ou das escolas básicas, e também os residentes. Então, todas as experiências foram conjugadas, né, nesse processo de construção de conhecimento. E aí temos algo importante, que é nós assumimos transversalizar todos os projetos por algumas temáticas, que são as temáticas das relações étnico-raciais, as relações de gênero, as relações de corpo, as questões socioambientais, as questões de inclusão de uma forma ampliada. Então, isso foi muito forte, bem como associado isso à questão da pesquisa, né? Enfim, e nesse sentido, nós trazemos o posicionamento, né, no Residência Pedagógica como um dispositivo de formação, no sentido de um posicionamento ético-político que responsavelmente vai ao encontro das necessidades socioculturais de todos os envolvidos, né, no processo de formação dentro do Residência Pedagógica. E aí, construímos ações formativas implicadas, fato, né, que nos leva à reflexão sobre as ações da formação. Aprendizagem
Compreendemos, nesse sentido, a aprendizagem como alteração co-construída, seja nos âmbitos intelectual, cognitivo e afetivo. E aí, algo importantíssimo nessa perspectiva, né, de alteração. Essa perspectiva de alteração é a perspectiva do alterar-se, alterar com o outro. Então, essa transformação, essa mudança com o outro. Então, isso foi muito, está sendo, não é, fortemente vivenciado no Residência Pedagógica. Aprendizagem como alteração co-construída, seja nos âmbitos intelectual, cognitivo e afetivo. Conversações curriculares como compromisso intercrítico e de possibilidade emancipacionista. Então, esta formação no Residência Pedagógica, ela termina por interferir de forma significativa nos currículos, tanto no currículo do próprio curso, quanto nos currículos das escolas básicas. Né? Então, isso é muito interessante. E por que nós trazemos a ideia de conversações? Porque a ideia de conversações, ela traz a intercriticidade. Né? A intercriticidade no sentido de que o outro, né? O outro existe e o outro precisa ser escutado, o outro precisa ser contemplado. Então, um total respeito de todos os participantes do Residência Pedagógica com essa questão, com a questão do outro, dos seus lugares, né, de vivência sociocultural. Né? Então, o Residência Pedagógica, ele tem definitivamente essa preocupação com as questões socioculturais muito demarcadas pelos temas que nós fomos elegendo como temas importantes, temas valorados pelos próprios participantes do programa. Então, eu, nesse momento, agradeço a escuta de todos vocês e estou aqui aberta, né, para qualquer dúvida, qualquer observação que todos vocês queiram realizar. Então, nesse momento, eu vou convidar a professora Carina Menezes, nossa querida professora Carina Menezes, que vai falar sobre o PET. Então, a professora Carina Menezes é professora da Faculdade de Educação, minha colega, com muito orgulho, colega da professora Noemi. A professora Carina é assessora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Prograde UFBA. Ela é doutora em Educação, integrante do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, GEC, do grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Linguagem, GELIN, e do Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas em Infâncias e Educação Infantil, NEPESI. É diretora acadêmica do IPDEC Caminhar, integrante do Raul Hacker Clube de Salvador, Bahia, idealizadora do projeto Crianças Hackers, que eu tenho maior simpatia, né, por esse projeto. E é usuária e defensora do software livre. E é mãe do Ian. Eu queria dizer, eu acho que é o mais importante, professora Carina, ser mãe do Ian. Eu queria dizer que o currículo da professora Carina Menezes, ele é muito vasto, né? Mas nós fizemos apenas uma síntese em respeito, né, à solicitação da própria professora Carina.
Então, bem-vinda, professora Karina, e pode iniciar, não é, a sua fala. Obrigada, Denise. Me confirmem se meu som está bom, por gentileza. Está ótimo. Obrigada. Eu agradeço muito, principalmente pelas suas palavras, né? Porque essa admiração é muito recíproca, é muito mútua, né? Eu agradeço muito por todo o esforço que você faz, que você tem feito, especialmente também agora no Congresso Luso-Afro-Brasileiro, né? E para mim é uma honra estar aqui falando logo depois de você e logo depois de Noemi, que são pessoas realmente que eu tenho uma grande afetividade, né? Não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, tenho uma grande admiração. Então, para mim é uma honra. E tem uma coisa, né? Eu queria falar como vocês, eu queria ter essa calma, respirar calma e tranquilidade, mas vou fazer o melhor que eu posso, considerando o meu nível de nervosismo aqui. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Isabela, obrigada, Dê. Eu vou pedir para a Isabela compartilhar, então, a apresentação que preparei, né? Dentro desse contexto, vou fazer aqui, relembrar as pessoas que nos assistem, né? Qual que é o contexto aqui desse nosso simpósio. A gente está falando do PIBID, RP e PET, ações propositivas no campo do currículo e da formação. Eu vou falar especificamente do Programa de Educação Tutorial PET-UFBA. E aí eu espero que fique evidenciado, né, que a escolha da apresentação aqui, ela vai ter uma perspectiva um pouco mais geral, porque eu quero tratar da horizontalidade do acolhimento para a construção da autonomia dos estudantes, né? Porque vocês vão perceber que o PET ele é extremamente diverso, então as ações propositivas no campo do currículo dos grupos PET, elas dependem muito da vocação de cada grupo. Diferentemente do PIBID e do Residência Pedagógica, o Programa de Educação Tutorial, ele abarca outros cursos além da licenciatura. Então, são vocações diversas, né? E dentro dessas ações propositivas, e eu não quis correr o risco de trazer essas ações específicas, porque eu poderia deixar de fora coisas muito importantes que acontecem. Então, eu quero contextualizar a vocês acerca do programa, né? E mostrar como é que tem sido esse processo de construção dessa horizontalidade e do acolhimento, né? Na autonomia dos estudantes. Então, vamos lá. Bom, o Programa de Educação Tutorial PET-UFBA, PET, ele é um programa vinculado à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação brasileiro. E o PET, ele estimula a integração entre pesquisa, o ensino e a extensão universitárias na graduação. Então, o estudante, ele participa de um processo seletivo para poder integrar um grupo PET, e ele pode permanecer vinculado a esse grupo desde o início da sua carreira acadêmica até o final da sua carreira acadêmica, se assim ele desejar. E aí ele vai, então, participando de atividades de pesquisa, atividades de ensino e atividades de extensão durante essa sua carreira, né, esse seu percurso, não vou dizer carreira, esse seu percurso acadêmico. Então, o PET, ele é mantido por meio de bolsas mensais, né, que são pagas aos estudantes e aos professores tutores dos grupos. Essas bolsas, elas são pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aqui eu enfatizo a importância da manutenção do FNDE, da CAPES, das políticas de formação focadas nos estudantes universitários, sejam eles licenciados ou não. Então, são direitos que a gente precisa manter. O PET, ele é da década de 70, ele é de 1979. Então, ele foi pensado como um programa, era um programa especial de treinamento, voltado para estudantes universitários de excelência, né? Então, eram outros padrões, outros princípios, outra forma de se pensar a educação. Mas o programa, ele foi sendo atualizado, ele foi sendo mantido, e ele foi, então, nessas atualizações, se tornando cada vez mais democrático, cada vez mais conectado com a realidade social. Então, ele permanece, e a gente pretende que seja assim. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, então, quais são os nossos 14 PETs, né? Aqui nós temos, então, o PET Bacharelado Interdisciplinar, que é o PET-AC, tá nessa fotozinha aqui, ó, onde que eles escrevem para a gente: educação é a chave que abre portas fechadas pela desigualdade social no Brasil. Aqui nós temos o PET Comunicação, com imagem aqui da revista Fraude dos alunos, né, editada, claro, PET Comunicação, não podia deixar de fazer uma imagem diferente, né, tinha que ser assim, bastante comunicativa.
E aqui nós temos também uma imagem que ilustra o nosso PET Biotecnologia, farmácia, que fica no nosso campus de Vitória da Conquista, né? E essa foto, ela é anterior à Covid-19. Eu quero chamar a atenção de vocês para a relação aqui, para os olhares, né, entre os petianos, né, ao apresentar o PET, tá aqui, olha que bonitinho, nosso petiano aqui fazendo um joinha, né? Isso mostra muito o clima dos grupos. Nós temos também o PET Comunidades Indígenas, que vocês podem ver aqui pela foto, também uma fotografia anterior à Covid-19. O PET Comunidades Indígenas, né, ele tem tido uma importância muito grande agora durante a pandemia, exatamente porque a gente percebe cada vez mais os ataques aos direitos dos indígenas por todo o Brasil. Então, a mobilização dos estudantes PET, ela tem sido importante não apenas na defesa dos direitos dos povos indígenas, mas também no combate, no combate ao vírus, na disseminação de informação sobre o coronavírus nas suas comunidades. Então, a manutenção do PET durante o período de pandemia foi especialmente importante para esses grupos. Nós temos aqui também o PET Elétrica, PET Engenharia Elétrica, né? E eu acho bacana porque é uma área dura, mas olha só, seria considerado uma área dura, né? Mas vejam só como é que eles se apresentam, né? De uma forma engraçada, de uma forma leve, que é realmente, como eu disse para vocês, vai representando a vocação dos grupos. Não é porque eles são de uma área de exatas, né, que não vão ter, então, esse humor, essa leveza. O PET, o Programa de Educação Tutorial PET Comunidades Populares, e esse PET Comunidades Populares, ele é um PET interunidades, assim como o PET IAC, né, que eu acabei não comentando. O que significa isso? Estudantes de várias unidades, né, de vários cursos, fazem o processo seletivo para esses PETs especificamente, assim também como o PET indígena. Então, não é um curso específico, são vários cursos que convergem para esse processo formativo. O PET enfermagem, então, e aqui a foto das reuniões já acontecidas durante o período pandêmico, né? E aqui uma foto anterior ao período pandêmico, que é o que a gente quer que volte logo, né, aos nossos encontros. Temos o PET Engenharia Sanitária, que já são imagens, né, dos encontros virtuais acontecidos, o PET Filosofia, o PET Letras e o PET Medicina. Então, aqui nós temos os nossos 14 PETs, né, representados por imagens, e agora o que eu quero trazer para vocês é os objetivos do PET contextualizados com a forma que os estudantes do PET, os discentes do PET, percebem a sua vivência e percebem o alcance desses objetivos. Foi por esse motivo que eu não trouxe os objetivos antes, porque eu quero ir mostrando agora qual é o objetivo desse aglomerado de gente, qual é o objetivo de colocar estudantes sendo tutorados por um professor durante a sua carreira, durante o seu percurso acadêmico, né? Vamos lá, então. Desculpa, gente, esqueci ainda. Nossa, tá vendo que eu tô nervosa. A gente tem também o PET Odontologia, com a fotografia também anterior à Covid. Isso aqui é o Festival Bem Viver. O PET Odontologia, junto com outros PETs, promove esse festival em que vários integrantes de vários PETs participam. Então, eles se organizam para poder promover atividades, percebam, fora do contexto universitário, sempre em comunidade. Esse aqui, se eu não estou enganado, foi no Capão, que é uma região aqui da nossa terrinha, Bahia. Nós temos aqui ainda também o PET Nutrição, né, que é o nosso PET Nut, e temos também o PET Pedagogia UFBA, que é bem o PET do meu curso. Olha isso, quase que eu não falo dele, gente, desculpa. Então, pronto. Depois de apresentar, então, os nossos PETs, eu quero mostrar para vocês, então, os alcances, né, a percepção dos estudantes e dos tutores acerca do programa. E, para isso, a gente vai usar, então, os objetivos que são elencados, né, na portaria de criação dos PETs na atualidade. Então, veja bem, o que os petianos e as petianas pensam sobre o programa? Como eu tinha comentado, um programa lá de 1979, em que a discussão sobre qualidade, né, era uma discussão específica. E aí agora a gente começa a ver, então, a ressignificação desse conceito, o conceito padrões de qualidade, de excelência. O PET do qual... Então, a pergunta atrelada ao objetivo do PET
foi a seguinte: o PET, do qual faço parte, desenvolve atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência. Então, os estudantes, né, anonimamente, foram convidados a avaliar de 0, quando isso aqui, essa percepção seria considerada não alcançada, né, uma percepção negativa, isso não acontece, até o 4, que seria sim, eu concordo, né, isso realmente acontece. Então, nós vemos a frequência das respostas 3 e 4 sobre esse alcance dos padrões de qualidade. Perceba, aqui a gente nota, então, essa ressignificação do conceito padrões de qualidade. E a gente percebe, né, com o passar dos anos, com as atualizações, com a mudança mesmo de perspectiva, com o trabalho bem feito, acolhedor, com o trabalho cuidadoso desses grupos, a gente percebe que os estudantes, que o padrão de qualidade não é mais medido por score, não é medido por notas. O padrão de qualidade tem a ver com o acolhimento, com a forma como esses estudantes chegam no grupo, com a forma como esses estudantes lidam com a universidade, com a forma como esses estudantes, eles fazem a convergência, ensino, pesquisa e extensão. Então, é importante perceber e contar para vocês que o PET, um dos principais objetivos do PET é exatamente isso, como eu falei antes, estimular ensino, pesquisa e extensão universitária na graduação. E para fazer isso, quais são as ações propositivas que todos os PETs fazem? Todos eles. Eles fazem acolhimento aos estudantes que chegam nas unidades. Então, isso é super importante porque ajuda os estudantes, os novatos, né, a entenderem a semântica da universidade, a transitar pelos espaços universitários. Então, tem esse processo de acolhimento. Isso não é feito só com os estudantes PET, é feito com todos os estudantes que ingressam nos cursos. Então, isso já é um apoio às instâncias de representação, às instâncias administrativas, como, por exemplo, os colegiados. Então, os PETs também, eles auxiliam, né? Eles participam, os estudantes petianos, eles debatem junto com instâncias colegiadas. E isso, então, vai trazendo contribuições para a unidade como um todo. Uma outra percepção é que os estudantes, então, eles contribuem para a formação dos colegas. E eles, através da extensão, eles também contribuem para que a universidade alcance a comunidade externa. O ensino, a pesquisa e a extensão do PET, eles são tão integrados, gente, mas tão integrados que chega a ser até engraçado, para não dizer que é trágico às vezes. É tão integrado que às vezes para a gente é difícil fazer o registro de determinada atividade, porque a gente geralmente tem aquele sistema, é o sistema de pesquisa, o sistema de ensino e o sistema de extensão. Mas é tão integradinho que a gente às vezes fica, meu Deus, como é que a gente vai registrar essa atividade? Vai registrar como ensino, vai registrar como extensão, vai registrar como pesquisa. Então, o PET, ele nos coloca diante da necessidade de superar essas limitações. E aí, o que acontece? Os estudantes também contribuem muito para a divulgação científica através da pesquisa. Então, nós temos estudantes nos PETs que são estudantes bolsistas e estudantes não bolsistas. Os PETs também são abertos, né, a estudantes que querem permanecer. A gente não usa a palavra voluntário. Por quê? Porque as exigências são as mesmas. Então, esses grupos de estudantes, eles contribuem para que essas ações, elas realmente se materializem. E isso tem ressignificado os padrões de qualidade e de excelência. Não basta aquele estudante ter um score muito alto, que seria, então, a pontuação. Ele precisa ser um estudante que mostra, assim, essa preocupação, essa tendência, essa inclinação para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, de uma forma integrada. Um outro ponto é quando a gente verifica, então, a gente pergunta, né, a percepção dele, sobre se o PET contribui para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação. E aí vocês podem perceber também a recorrência das respostas 3 e 4. Desculpa, eu esqueci de dizer, né, esse questionário foi preenchido por 130 dos nossos 168 participantes. E aí, o que a gente percebe, então? Quando a gente pergunta se o PET contribui para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, é de todos os alunos, não apenas de si mesmo. E aí, então, que eu destaco, o PET, as ações do PET, elas têm estimulado a autonomia para que os discentes, eles construam seus próprios currículos. Isso como? A partir dos seus interesses, das suas inclinações, mas também comprometidos com a universidade, com a sociedade. Não é eu chego no PET, eu faço o currículo do jeito que eu quero, não. Eu construo o meu currículo sob orientação do meu tutor, eu consigo vincular minha pesquisa
a extensão, eu posso transitar por componentes curriculares, que podem ser, vou falar aqui, né, que alguns chamam ainda de disciplinas, né, de uma forma relativamente livre, a partir dos próprios interesses, inclinações e demandas. Então, os estudantes, eles são estimulados a ter essa vivência autônoma na construção de seus currículos. Então, quanto a SUPET estimula a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. Essas questões que estão sendo colocadas aqui no topo, elas são expressas nos objetivos do PET. Vocês podem perceber o quanto a ideia da qualidade elevada, ela é presente nisso, né? E sim, eles consideram que sim, respostas 3 e 4. Qual que tem sido a diferença? E aqui é a fala de um dos petianos, né? Como é que isso aqui tem sido feito? Tem sido feito de forma humanista, com respeito mútuo, aprendizado e decisões coletivas, sempre respeitando os marcos legais e éticos e realizando todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, não se trata de algo marcado, de algo apenas formal, né? É também algo muito vivencial, muito ligado mesmo à coletividade, às ações integradas, integrativas entre universidade, estudantes, professores e comunidade. A próxima. SUPET formula novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino através da extensão. Então, olha que interessante, ainda tem aqui o conceito de modernização, que faz parte dos objetivos do PET, né? Um conceito que já vem anteriormente, que já vem historicamente dentro dos objetivos do PET. E aí, quando a gente vê a resposta de um petiano sobre isso, ele nos mostra a boa utilização do tripé ensino, pesquisa e extensão, junto à realização de todos os trabalhos, estudos e pesquisas realizadas internamente e externamente. Então, o grupo, as atividades internas do grupo, estão sempre se comunicando com as atividades externas que os estudantes realizam, seja individualmente ou sejam coletivamente. Então, o trabalho realizado no PET é extremamente rico para a minha formação enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, o PET, ele tem esse espaço de uma formação que é realmente integrativa. Né? Ele não separa, o profissional é uma coisa, a pessoa é outra. Não, aqui no PET, a gente trabalha de uma forma a integrar essa formação. Não tem essa ideia de ficar fazendo currículos fragmentados, né? O PET estimula o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. E aqui começa a surgir, então, um conceito que a gente traz na apresentação, que é esse conceito de horizontalidade. Então, fala-se sobre horizontalidade, dedicação, comprometimento, diversidade, serviços ao público externo, interdisciplinaridade e dedicação à tríade. Então, é a forma como o PET tem estimulado essa atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. Não é uma educação superior que se fecha em si mesma. Não é uma universidade que dá aulas. É a real universidade pública que chega até a sociedade, seja por meio da extensão, pela prestação de serviços, seja por meio da divulgação científica. Então, isso, né, a partir da... E como que isso é feito? Não de forma impositiva, mas horizontalizado. Ou seja, todo um acordo coletivo, discussões feitas entre tutores e estudantes, onde as decisões são tomadas coletivamente e as atividades a serem levadas para a sociedade externamente são discutidas de forma horizontal dentro dos grupos. Não tem um manda e o outro obedece. É um processo de construção coletiva. Se o PET introduz novas práticas pedagógicas na graduação, e esse aqui também é um ponto super pertinente quando a gente está falando de construção curricular. E aí fala de um dos petianos. As potencialidades de criações, inovações e produções. A horizontalidade dos diálogos por uma construção coletiva. A interdisciplinaridade, que é muito mais que posta em papel, a prática existe. Novamente, o conceito de horizontalidade. E aqui nós temos, né, já algumas respostas de frequência 2, mostrando que essas 4 respostas, a gente precisa ficar atento a esses cursos, e é por isso que essa avaliação é importante. Será que isso realmente é algo que a gente precisa ver no curso, ou é algo que o estudante ainda não conseguiu construir? Mas a gente fica atento exatamente para poder perceber se essas práticas pedagógicas
que o PET traz, que são propostas, elas realmente estão tendo influência na graduação. E pela percepção dos petianos, sim, está realmente acontecendo. Então, os gráficos, eles evidenciam, pela percepção dos participantes, que esses objetivos do programa de educação tutorial, eles têm sido alcançados pelo PET-UFBA de forma muito significativa, uma vez que essas ocorrências 3 e 4 somadas, elas indicam concordância por pelo menos 95% dos participantes que responderam. Essa informação, ela permite constatar que o programa de educação tutorial, por meio da atuação direta dos seus discentes e tutores, tem contribuído, sim, sobremaneira, para modificar e atualizar a universidade, aproximando-a cada vez mais da sociedade. E nesse momento pandêmico, o PET, ele conseguiu, desde a interrupção das atividades, por conta da sinergia entre o grupo, entre esse compromisso coletivo, intragrupos e intergrupos. O PET, desde quando as atividades foram interrompidas em março de 2000 e... Gente, nem sei mais quando foi, 2020. Os PETs, com todas as dificuldades, conseguiram ir se reorganizando, se reestruturando, para conseguir fazer atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, mesmo que de modo online, de modo virtual. Cada grupo PET, de acordo com sua vocação, buscou compreender melhor o cenário adverso que se apresentava. Isso aqui já falando, então, do que vivenciaram durante a pandemia. E aí, a partir desse diagnóstico, criar possíveis alternativas de modo a garantir a efetivação de suas propostas, tanto nos processos internos, como na interação com a comunidade. Cada grupo se organizou de forma autônoma e com diferentes níveis de aproximação entre si, através da promoção de atividades conjuntas. Então, repetindo, os PETs, eles trabalham assim de formas integradas, não é obrigatório, eles vão criando os seus próprios processos. Então, tem grupos que se aproximam mais, grupos que se aproximam menos, mas o trabalho convergente é uma tônica desse coletivo. A educação tutorial, ela pressupõe o caminhar junto, e, para tanto, o compromisso e a parceria são necessários, e caminhando juntos tem sido possível construir os pilares da sua autonomia coletiva e individual. E, por fim, falando sobre a gestão horizontalizada, como é que ela ganha destaque na avaliação dos discentes e dos docentes? Ela denota, então, um processo de construção de autonomia do discente e o fortalecimento da parceria com os tutores. Então, vamos ver, então, essa ideia da gestão horizontalizada apareceu nas salas de 43 respondentes, dos 130 que responderam. A horizontalidade é percebida como um exercício da democracia. A horizontalidade, dedicação, comprometimento, diversidade, serviços ao público externo, interdisciplinar de dedicação à tríade, que já foi citado antes. E a relação horizontalidade realmente existe. Conseguimos debater os assuntos pelos quais não temos tanto conhecimento. Então, essa horizontalidade, inclusive, é importante exatamente para alinhavar conhecimentos no grupo. Não tem o sabe mais, não tem o sabe menos. Tem o vamos aprender juntos. E é importante, então, para a nossa formação. Conseguimos realizar projetos que nos empolgam como futuros profissionais. Conseguimos ter abertura entre nós para falar das dificuldades e para trabalhar as possíveis adaptações necessárias, o que foi de grande importância no momento em que estamos vivendo. Isso aqui são a fonte, o formulário de avaliação que foi feita do PET em 2020. Essas informações saíram, então, do nosso relatório institucional consolidado, de autoria da professora Noemi Santana, minha querida colega, né? Eu trabalhei com ela em coautoria nesse relatório, e a diagramação do Rafael Rastenreiter, que é o nosso petiano honorário, né, lá da nossa Prograde. E eu agradeço, então, pelo espaço de estar aqui compartilhando com vocês. Agradeço Denise, agradeço Noemi, e dou por concluída essa apresentação sobre o PET. Muito obrigada. Denise, seu microfone está desligado. Grata, professora Karina, querida colega. Eu fiquei encantada, não é, com o trabalho, não é, dos estudantes, não é, com a ação, não é, da universidade
junto aos estudantes, a gente percebe isso claramente no Residência Pedagógica e no PIBID, e agora a gente percebe, né, como o PET ele acaba estabelecendo tentáculos, né, para toda a universidade. Então, que delícia, né? Que maravilha. Então, gente, nesse momento é o momento de nós conversarmos, né, com aquelas pessoas que estão nos escutando. Então, tem uma pergunta aqui que eu estava olhando a pergunta e falei, olha, essa pergunta, estava conversando aí com a professora Noemi, essa pergunta nós levaríamos aí uns 30 minutos só para responder, para falar sobre ela. Mas que bom, né? Essa pergunta é do Yuri Bastos Vanderlei, nosso colega. Ele pergunta: quais dificuldades e desafios estão sendo enfrentados pelos programas Residência, PIBID e PET nas suas interfaces com o governo federal, com os cursos da universidade e com as escolas da educação básica? Quais estratégias de enfrentamento, rupturas e resistência podemos construir nesse momento? Olha que pergunta. Então, professor Yuri, vamos começar, né? Primeiro dizer, eu vou resgatar aí a primeira fala da professora Noemi, né? Quando nós nos surpreendemos nesse edital com a ideia de áreas prioritárias e áreas gerais. Então, nesse momento em que o governo estabelece que língua portuguesa, biologia, física, química, biologia, física, química, matemática e alfabetização, em uma perspectiva, que a professora Karina pode falar, né? Dentro de uma lógica, eram áreas consideradas prioritárias, deixando, não é? Considerando áreas gerais como filosofia, sociologia, história, geografia e artes, e educação física. Então, esse foi o primeiro, né? Esse foi o nosso primeiro choque, né? Isso nos abalou enquanto professoras universitárias, enquanto pesquisadoras, enquanto professoras. Quer dizer, foi algo assim que nos deslocou. Quer dizer, como considerar que essas áreas elas não são prioritárias para a formação do profissional. Então, esse foi o nosso primeiro embate, esse foi o nosso primeiro desafio. Interessante que, na época, nós tentamos, por conta da redução, esse foi uma outra questão, da redução, né, do número de cotas de bolsas, tanto para o PIBID quanto para o Residência Pedagógica, nacionalmente, certo? Nós tivemos que fazer, de certa forma, malabarismo para conseguir contemplar todos os projetos, todos os subprojetos que foram inscritos, tanto no PIBID quanto no Residência Pedagógica. Então, nós tivemos que ir para o enfrentamento à CAPES, no sentido de desconstruir, certo? Algumas normativas que já estavam estabelecidas. Com uma exemplaridade, eu posso citar a área de artes. A área de arte, nós temos na universidade 4 licenciaturas de artes, não é? Teatro, dança, música, artes visuais. E veio uma cota para artes. Como nós podemos, não é, misturar dança com teatro? Quer dizer, eles têm o lugar de direito dessas licenciaturas.
Então, foi um malabarismo muito grande para que nós pudéssemos contemplar no sentido de resistir ao que estava posto, né, pela instituição CAPES, e fazer valer aquilo que nós compreendemos como importante, que é a área de artes. E nós conseguimos, né, estabelecer esse malabarismo. Bom, então, foram vários enfrentamentos, né? Além dos enfrentamentos relacionados com, que depois eu deixo para a professora Noemi também completar, e a professora Karina, além do enfrentamento relacionado às normativas do governo, nós tivemos também o enfrentamento dos dilemas oriundos da própria pandemia. Nós, professores, tivemos que, usando uma frase que já virou clichê, né? Nós tivemos que nos reinventar. Então, nós assumimos uma formação intensa, uma formação online, né? Eu, a professora Noemi, a professora Karina não, porque a professora Karina é da área, não é? Estudiosíssima das questões digitais, não é? Então, ela nos ensinou, ela foi uma das nossas mestras. Mas nós tivemos que aprender a lidar com o digital em rede. E fizemos isso. Fizemos isso de uma forma com muita responsabilização, não é? Com muito compromisso, tá? E com muita solidariedade ao momento em que nós estávamos vivendo. Então, esse foi um enfrentamento que nós tivemos, todos nós, professores da universidade. Mas também os nossos colegas da escola básica passaram posteriormente por essas mesmas questões, por esses mesmos dilemas. E ainda estão passando, eles estão, né, vivenciando isso. Agora, né, o governo estabeleceu para a escola básica esse formato, né, presencial, o retorno presencial, mas eles viveram muito essa demanda, né, de ter que lidar com um conjunto, né, de dispositivos, certo? Digitais para o processo, né, formacional deles. Enfim, foi extremamente difícil, mas nós conseguimos resistir. Nos reinventamos, aprendemos muito, sofremos muito sofrimento, porque aliado ao às nossas limitações com o digital em rede, nós tivemos perdas humanas, perdas dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, então, dos colegas. Então, tudo isso, certo, nos causou muita dor. Mas, ao mesmo tempo, né, esse compromisso que temos com essa universidade, e acredito que todos os professores, aí ele pergunta com relação às outras instituições, às outras universidades. Professora Noemi, vou passar, professora Noemi, pode falar sobre isso? Nós tivemos uma relação, né, estabelecemos uma relação muito ampla com as outras instituições, as outras universidades, principalmente as universidades da Bahia, e esse sofrimento, né, e esse processo de reinvenção, de resistência, ele foi comum. Com relação aos estudantes, exatamente a mesma coisa, e eles também foram criando. É interessante que nos depoimentos, tanto do PIBID quanto do Residência Pedagógica, os estudantes, eles dizem, eles compreendem fortemente a importância dos dois programas na formação deles. E eles não abrem mão. Nesse momento, nós estamos em luta,
porque nós estamos com 2 meses de atraso das bolsas, o que significa muito para os residentes, para os estudantes do PIBID, os pibidianos, porque muitos deles, né, utilizam esse recurso para a sua própria manutenção, né, mas eles permanecem desenvolvendo as atividades porque compreendem que é de significativa importância para a formação. Isso tem sido muito bonito de acompanhar e de vivenciar com eles. Embora estejamos, passo agora para a professora Noemi, estejamos na luta, não é? No enfrentamento a essa questão. Professora Noemi, por favor, querida. Oi, Dene. Então, acho que você colocou muito bem aí, fez considerações que contemplam, né, os 2 programas. Nós vivemos realidades muito próximas, inclusive, eu quero enfatizar aqui, a coordenação institucional do PIBID do RP é bastante... faz um trabalho numa parceria, né, bastante estreita. Inclusive, quero também sinalizar aqui o apoio das colegas Alessandra Assis e Isaura Cruz na coordenação, né, porque elas são da coordenação também do PIBID, da coordenação pedagógica, de gestão de processos pedagógicos, e elas também estão conosco, né, nesse diálogo e nesse enfrentamento. Eu queria enfatizar uma situação também em relação à questão dos recursos. Eu apontei na minha apresentação, por exemplo, que o PIBID ele começa a partir do edital de 2018 a já não ter mais o recurso de custeio apenas de bolsa, não é isso? O RP também começa assim, porque foi o primeiro edital do RP. Então, antes a gente tinha as bolsas e mais um recurso para algumas outras situações, para materiais. Aliás, no de 2018 ainda houve, mas bem pouco, foi bem reduzido. E no de 2020 já não houve mais, então a gente só teve as bolsas. No meio do projeto, a gente teve uma informação da CAPES, que é a CAPES, que é a agência de fomento desses 2 programas. A gente tem um ofício da CAPES dizendo que, a partir de então, se um dos nossos bolsistas precisasse sair do projeto, a gente não teria mais como repor a cota. A gente não poderia colocar um outro bolsista no lugar, tá? Que estaria lá em cadastro de reserva pelo edital, a gente não poderia inserir ele no projeto, uma vez que a cota seria extinta. Isso já começou a ameaçar a gente do ponto de vista de recurso, né? Porque cada vez que um bolsista sai, você não pode mais repor, você perde a cota e vai diminuindo e vai ficando mais escasso. E agora, em setembro, em outubro, a gente recebe também uma nota da CAPES, um e-mail da CAPES, dizendo que era para aguardar, que a bolsa não tinha saído ainda, e que alguns dias ela seria disponibilizada, e a gente não tinha, na verdade. No fundo, a gente começou a se mobilizar. Eu quero aqui valorizar muito o protagonismo dos estudantes, dos bolsistas do Residência Pedagógica e do PIBID. Eles estão super mobilizados nessa campanha, né? CAPES, pague as bolsas PIBID-RP. Com essa mobilização que começa no mês passado, a gente tem hoje uma vitória de ter o projeto, que é o projeto do crédito suplementar, sendo votado, me parece que até hoje está na pauta, né? Dia 11. E esse, que era o PNL 17, só teria o dinheiro relativo, o recurso relativo às bolsas de setembro, e a mobilização também fez com que eles aprovassem outro PNL, já inserindo as bolsas até o final do ano. Isso como é que se diz, uma marca desse governo, né? O descaso com isso, assim, por que um programa que está previsto para acontecer em 18 meses está lá já, deveria estar o recurso disponibilizado no orçamento, e a gente, de repente, recebe a notícia de que não está e tem que pedir um crédito suplementar, e que isso é toda uma burocracia, enfim. Então, assim, é um desgaste, tem sido um desgaste, mas
os estudantes, os bolsistas, estão bastante mobilizados, e com isso a gente também já começa a perceber uma notícia de edital para não descontinuar o programa, o que também já dá uma certa esperança, mas é preciso essa mobilização, é preciso continuar essa mobilização. Tem sido importante também nesse sentido. E aí, claro que também tem o FORPBID, RP, né, sob a presidência do professor Nilson Cardoso, que está lá também, sempre no diálogo com os parlamentares, enfim, o pessoal que é da Comissão da Educação, que também está aí tentando contribuir para ver como resolver o problema. Então, assim, eu acho que tem isso também, né, Deni? Essa coisa é difícil também, porque a gente pensa na situação, como o Denise falou, tem estudante que precisa dar bolsa até para conseguir resolver essa questão aí da tecnologia hoje que se impõe a gente, e até de alimento, de alimentação. É muito difícil, tem sido muito difícil, né? De aluguel, desculpe, enfim. Então, eu queria reforçar essa questão, né? É muito desafiador você lidar com isso, e isso mostra esse descaso mesmo que o governo tem tido, além dessa imposição de que a gente implemente a BNCC, né? Tem todo esse jogo também, que tudo agora está atrelado à BNCC, então há uma imposição no edital, há uma imposição nas diretrizes, e há um desejo de que uma pressão de que a gente... mas a gente resiste, a gente está aí fazendo um trabalho bacana, os bolsistas também, enfim, os programas estão resistindo, tá? Eu espero, eu tenho certeza que dará, que a gente continuará e que a gente irá passar desse momento, tá? Não sei se Cá iria contribuir. A gente vai ter um momentinho para finalizar ou a gente já vai encerrando as nossas falas? Não, acho que teremos um momento para finalizar. Tá Vamos bom. escutar, vamos Karina. Cá. Tá, obrigada, meninas. Então, vejam bem, dificuldades e estratégias de enfrentamento, né? No PET, a gente tem uma realidade de enfrentamento de dificuldades que são anteriores, porque o programa ele é histórico, ele é antigo, né? E muitas dessas dificuldades que a gente enfrenta hoje, com ou sem Covid, elas estão ligadas a limites legais que são impostos mesmo pelo regramento geral, né? E alguns desses limites, eles acabam indo de encontro à construção de uma universidade realmente inclusiva. Como, por exemplo, nós temos uma regra de... só um instantinho, gente. Desculpa, gente. Retornando, então. Nós temos, então, um regramento que diz que o aluno tem que ser sumariamente desligado do programa se tiver 2 reprovações. Que universidade, inclusive, é essa? E é um regramento supra-universitário. É um regramento nacional, federal. A gente não tem como fugir disso. Mas a gente tenta, a gente enfrenta. Por quê? Imaginem só, se antes isso já era um problema, principalmente quando a gente está falando de estudantes vulnerabilizados, e a gente tem programas PET, os PET Conexão de Saberes, são pensados especificamente, né, prioritariamente para estudantes em condição de vulnerabilidade social, mas o regramento das 2 reprovações é o mesmo. E como é que a gente lida com isso aqui na UFBA? A gente sempre considera o motivo. O que foi que aconteceu? Né? Quais são os motivos que levaram esse estudante a ter essas 2 reprovações? E aí a gente organiza institucionalmente as justificativas necessárias, principalmente quando se trata, por exemplo, de questões ligadas à saúde emocional, à saúde mental. Então, a gente vai criando formas institucionais de acolhimento a situações que entram em embate com a nossa percepção de uma universidade inclusiva. Uma outra coisa também, que é um grande desafio, que as minhas colegas já falaram, é em relação ao financiamento. Porque o PET ele tem 2 formas de financiamento. Ele tem a bolsa, que os estudantes e tutores recebem, mas ele também tem uma coisa chamada custeio. E o custeio, ele é feito exatamente para que o PET possa fazer atividades
de extensão, para que o estudante não tenha que tirar da sua própria bolsa. E aí o que acontece? Quando essas coisas, então, atrasam, quando não tem custeio, quando não tem bolsa, os estudantes acabam sendo prejudicados em cumprir aquilo que o programa pede. Como, por exemplo, a participação em vários eventos. O PET, ele é repleto de fóruns coletivos de discussão. Gente, são muitos eventos. Noemi foi interlocutora aí por um ano. Aposto que ela ainda não sabe de cabeça todos os eventos que o PET faz. Eu demorei 2 anos para gravar. Você sabe, Noemi? Balança a cabeça aí. Eu demorei 2 anos, gente, para conseguir gravar todos os encontros que o PET faz. E que todos os estudantes e todos os estudantes participam. Então, por exemplo, tem o ENAPET, que é o encontro nacional, tem o EBAPET, que é o encontro baiano, tem o INTERPET, que é o encontro intergrupos. E ainda tem os encontros do SENAPET. Então, percebam, são vários encontros que precisam acontecer e os estudantes participam desses fóruns e esses fóruns se tornam também arenas de enfrentamento. Então, isso eu penso que é uma possibilidade para programas como Residência, como o PIBID, fortalecer, e outros programas de formação que estão sempre constantemente ameaçados. É fortalecer os fóruns de discussão coletiva e intergrupos. E aí eu vou pedir para a Isabela, você está aí, né, Isabela? Ela compartilhar minha tela aqui um minutinho, que eu quero mostrar para vocês um negócio super interessante. Olha só, apesar de todas e com todas as dificuldades, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o relatório institucional, é o sumário do relatório institucional, de onde, né, eu fiz aqui, então, esses slides. Eu usei para poder fazer os slides da página 43 à página 48. Ou seja, eu não mostrei nada para vocês. A gente tem aqui da página 8 até a página 42 relatório de atividades dos PETs. Isso durante o período pandêmico. E não são os relatórios completos, não, gente. São parecer sobre os relatórios. Se a gente fosse mostrar para vocês aqui o tanto que os PETs fizeram, criaram, se desenvolveram, se reinventaram para poder viver essa pandemia, para poder sobreviver a essa pandemia, acho que Noemi ficaria a vida toda fazendo esse relatório, ela não ia acabar nunca. Ia ser o conceito de tecnologia do Álvaro Vieira Pinto, que são 2 livros assim desse tamanho. Aí eu aproveito para mandar um abraço para o Yuri Vanderlei, meu colega aí de tecnologia. Então, gente, isso aqui, então, é o que o PET fez. Isso é estratégia de enfrentamento, eles não pararam. Com todo o peso. E é isso que a gente faz, né, na universidade pública. É isso que o PIBID fez e é isso que o RP fez. Não paramos. Eu tenho certeza que tanto o PIBID quanto o RP poderiam mostrar relatórios também, mas livros. A gente não parou. Agora, tem uma coisa que, para mim, que eu percebo que tem sido fundamental nesses enfrentamentos do PET, que é o SENAPET. E é por isso que eu pedi para a página ser compartilhada novamente. O SENAPET ele é uma entidade representativa dos estudantes e professores tutores no contexto do programa de educação tutorial, sendo que essa tem a função de representar a comunidade petiana e realizar a comunicação com órgãos superiores como o MEC. Então, o que significa? Todos os PETs do Brasil se fortalecem através do SENAPET. E como é que o SENAPET nasceu? Foi fundado em 2006, durante a realização de um ENAPET, ou seja, de um encontro nacional, quando foram aprovados seu estatuto e seu regimento. A diretoria eleita foi presidida pelo professor Dante Baroni, e, no entanto, antes desse período, já existia informalmente um grupo de pessoas, ou seja, já existia um grupo de tutores e alunos reunidos sob uma executiva nacional. E olha pelo motivo de qual a executiva nacional se formou. Ela foi se formando nos anos de luta contra a extinção do PET desde 98. Então, já tinha anos. E já tem anos que o PET luta contra a extinção. Já tem anos que o PET está se fortalecendo, fazendo isso que o PIBID está fazendo, e agora o Residência está fazendo também.
se organizando para poder mostrar que esses programas têm uma importância indispensável, imprescindível, não só na formação dos estudantes, mas na formação de uma sociedade melhor. Então, esse enfrentamento que o PET, né, historicamente foi construindo, gerou o Senapet. Esses espaços, esses fóruns de discussão. Então, é importante que nós que conduzimos, né, programas como esse, nós que estamos aqui nas funções de coordenação, no meu caso não, eu sou interlocutora institucional, né, mas tem uns tutores na coordenação, mas tem Noemi, tem Denise, tem vários professores pelo país aí coordenando esses programas. É que a gente consiga incutir nos nossos estudantes, apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade que a gente está passando, que os fóruns de discussão coletiva, de fortalecimento, eles têm que existir. Não é só chegar no programa, fazer as atividades previstas, né, gente? Isso. Fazer acontecer. Ah, não, já fiz meu plano de trabalho na escola. Tem que lutar. E os nossos estudantes estão fazendo isso. Eles precisam perceber que isso tem resultado. O PET existe até hoje, 2021. E a gente quer, e a gente vai lutar para que continue existindo. E eu também não posso deixar de dizer, né, que a gente, eu não vou citar nome, mas nós temos uma gestora lá em Brasília, que é uma pessoa que olha pelos PETs. Segue o regramento, tem que seguir o regramento. Servidora pública, igual a gente. A gente não pode ir contra o regramento. Essa é a verdade. Servidor público, a gente só faz o que está previsto em lei. Se não está previsto em lei, fica pelo discricionarismo. Mas geralmente não faça. Porque a gente não sabe o que vai ser. Mas a gente tem uma interlocutora, uma gestora hoje, que é muito cuidadosa com os PETs. Então, a gente ter servidores nessas instâncias que olham por nós, os servidores têm que ser cuidados, têm que ser apoiados, têm que ser respeitados. A gente pode não conhecer a todos. Então, quando a gente faz uma crítica, né, a gente tem que saber, tem que direcionar exatamente a crítica para quem merece. Porque, felizmente, a gente ainda tem gente como nós, né, que estamos aí nessa luta, em várias instituições, seja na CAPES, no CNPq, na FNDE. O INEP agora passou pela trágica exoneração de 32 pessoas. Esses a gente perdeu, ou não, vamos ver o que acontece. Mas ainda tem gente lá, né? Então, esses são os enfrentamentos. Espaços de debate e de construção coletivos. Por mais cansados que a gente esteja, juntos, a gente se fortalece. E é isso, meninas, que eu tenho percebido em relação ao PET. Ok. Bom, nós estamos às 9h46 e penso que já deve estar começando uma atividade cultural, não é? Interessante, inclusive com o nosso colega, né, o professor Pedro Habib. Então, vai ser muito interessante, né? Vamos dançar, vai ser interessante, vai ser bom. Então, daqui a pouco, então, acho que nós podemos agora, né, proferir nossos agradecimentos, né, finais. Professora Noemi, quer falar? Sim, eu quero primeiro dedicar, né, isso aqui, esse momento, essa apresentação, enfim, essa fala nossa, esse simpósio, aos bolsistas, né, que nos mobilizam, aos bolsistas dos programas que nos mobilizam e que, na verdade, são os protagonistas, têm sido nessa luta a favor da manutenção das políticas públicas educacionais, né? Assim, para a gente poder garantir, e aí nisso, pela manutenção dos programas, né? Do PET, do PIBID, do Residência Pedagógica, né? Que a gente continue. Eu quero agradecer muito a Dene pelo convite, a professora Denise Guerra, de novo, pelo convite para estar aqui, e também pela parceria na condução dos programas, né? Ah, Karina, que me deu a oportunidade de passar um ano com o PET,
Foi muito aprendizado, foi muito rica a experiência. O PET realmente é um programa diferente e ele ensina muito. Essa questão da horizontalidade é algo, gente, que só vivendo com os petianos para a gente entender, mas foi muito bom, me fez crescer, né? Aprendi muito. Quero agradecer muito a Alessandra Assis e Isaura Cruz, que são, como já disse, as minhas parceiras, né, as nossas parceiras, principalmente no PIBID, na coordenação, aos coordenadores de área, aos supervisores, supervisoras, enfim, o apoio lá, né, Caidene, de Patrick, Rafael, Eric, a turma lá do Júlio, Lomanto, enfim, a turma da equipe lá da Prograde, que sempre nos acompanha e nos apoia. Aqui na sala, a Isabela, né, que ajudou, contribuiu muito aí, e Yuri, para que a transmissão, né, desse certo, esse momento desse certo e as coisas funcionassem bem, deixassem a gente com tranquilidade para poder tocar aqui a fala. E é isso, e aos que nos acompanharam, que bom. Então, é isso. Cá? Eu vou ficar confortável, vou dedicar também, como a Noemi fez, a todas as pessoas que ela falou. Acho lindo, gente. Eu estava falando com Denise que eu queria ser sincera, eu queria ser igual vocês, né? Eu queria. Mas eu vou agradecer, então, a quem está nos assistindo, né? Agradeço muito pela confiança também, né, de partilhar com vocês essa mesa. E quero registrar, né, a alegria por a gente estar juntas numa luta mesmo, né, por uma universidade pública que é realmente socialmente referenciada, né? Não é fácil, mas o fato de estarmos juntos nisso me deixa, de alguma forma, acolhida, né? E esperançosa de que dias melhores seremos capazes de construir. Obrigada, Dê, obrigada, Noemi, obrigada, pessoal que está assistindo. Maravilha, Cá. Então, eu também vou nessa mesma linha, né? Eu quero agradecer a todos e todas, todos os nossos colegas professores do Residência Pedagógica, meus colegas da universidade, né? Sem eles, sem esse comprometimento delas, certamente nós não teríamos o êxito, né, que estamos tendo. Então, eu quero aqui lembrar, né, de todos os nossos colegas, não vou dizer os nomes, porque teria que dizer o nome dos professores da escola básica também, mas dizer que sem vocês, o Residência Pedagógica não seria essa comunidade de aprendizagem, o Residência Pedagógica não estaria hoje na perspectiva de um dispositivo de aprendizagem, não estaria inserindo, né, alterando questões curriculares nas escolas básicas, mas também nos cursos, né, das licenciaturas, os quais pertencemos. Então, vocês estão aqui, nesse momento, esse simpósio existe porque vocês existem, colegas docentes, tanto do PIBID quanto do Residência Pedagógica. Aos colegas professores da escola básica, não é? Que acreditou. Vocês acreditaram no nosso trabalho, não é? E aceitaram participar dessa aventura, né, inventada, né, criada, construída dentro da UFBA. E aos estudantes, né, que estão mergulhando nessas experiências PET, PIBID, residência pedagógica. Tá? Então, eu agradeço muito. E por fim, agradecer as duas colegas. Eu penso que nesse âmbito, nós preservamos algo extremamente significativo, que são os afetos, né? Os afetos
no sentido aí, lembrando a nossa colega Verônica Domingues, né? Esse afeto de ação, né? É um afeto que promove ação solidária, ação partilhada, ação de acolhimento, né? Então, e nós temos isso no entre nós aqui. E aí, também dizer que nenhum desses projetos aconteceriam se essas pessoas que a professora Noemi citou, né? Eu também quero enfatizar, é importante dizer que essas pessoas existem e que elas estão cotidianamente ao nosso lado, né? Ao nosso querido Patrick, querido nosso, da professora Noemi e da professora Karina, né? A nosso querido Patrick, a nosso querido Júlio, nosso querido Lomanto, nosso querido Vando, todos os estagiários, essas pessoas que estão cotidianamente ao nosso lado, né, contribuindo para que tudo isso realmente aconteça. Né? E, em especial, também, né, ao professor Penildon Silva, nosso pró-reitor, né, de graduação. Então, nós todas três, né, ficamos muito agradecidas. E aí nós temos aqui a assessora, a professora Karina, assessora do professor Penildon, né, muito agradecida a ela, a professora Noemi, né, coordenadora do Núcleo de Currículos e Programa. Enfim, estamos aqui muito, muito felizes por esse momento que eu considero formativo, tá? E agradeço muito a vocês que chegaram aqui e que vieram nos escutar, tá? Então, um grande abraço para todos. E ainda o Luso permanece, o Luso continua, tá? Continuem no Luso. Abraço. Queridas companheiras, abraço afetuoso e beijo. Querida Isabela, obrigada, querida.